Boa noite, meu irmão, minha irmã, paz seja contigo. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. É uma honra poder compartilhar todos os dias uma palavra com você para sua reflexão. E nesses 40 dias de jejum e oração, eu tenho certeza que tem sido muito abençoado, amém? Deus tem falado muito comigo. E como tem sido com você? Amém? Não deixe de mandar para a gente o seu comentário, falar o que Deus tem compartilhado, o ponto que mais tem te tocado. Amém? E se porventura existe algum assunto que você ainda não está completamente, como eu posso dizer, você gostaria que nós falássemos um pouquinho mais sobre ele. Essa é a palavra certa, né? Deixa aí também nos comentários e nós vamos produzir um vídeo dentro das nossas possibilidades para lhe atender, para poder tirar as dúvidas e em nome de Jesus a gente poder crescer junto, amém, gente? Que esse é o grande propósito, alinhando o nosso coração com os céus. E eu gostaria já antes, de entrar aqui na palavra, pedir para você, deixa o seu like aqui no nosso canal, isso nos ajuda muito, se inscreva e ativa o sininho, desta forma você sempre vai ser notificado e receberá aí uma palavra de Deus para poder refletir conosco. Amém? Hoje eu quero ler com vocês o capítulo 15 de Marcos, dando sequência nas nossas reflexões. No capítulo 15, Jesus, ele comparece diante de Pilatos e é entregue à morte, é crucificado, amém? E aí mora muitas coisas, né? Nós vimos ontem no nosso devocional como que tudo começou, né? E agora desencadeia esse momento da crucificação de Jesus. Bom, eu tenho muitas coisas para poder falar sobre esse texto, mas eu vou tentar me limitar em alguns pontos que eu acho fundamentais, pelo menos para dar uma perspectiva diferente para nós, vamos dizer, sair daquele arroz e feijão. Muitas vezes a gente fica só ali, naqueles pontos que nós até decoramos, como que foi que os soldados insultaram Jesus, como foi que Jesus foi crucificado entre duas pessoas, que eram realmente pessoas criminosas, ele foi tido como criminoso quando ele vai para a cruz. Então, isso ali, eu acho que todos nós já estamos bem cientes e bem entendidos de como foi que aconteceu. Mas veja, lendo o capítulo 15, algumas coisas me chamou bastante atenção. Uma delas estão ali a partir do versículo 33 até mais ou menos ali, vamos dizer, versículo 39. Mas vamos pensar lá, Versículo 33. Ao meio-dia houve trevas sobre a terra até a tarde. Às 3 horas da tarde, Jesus então brada com alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Foi um brado de Jesus. E no versículo 37, com um grande brado, Jesus expirou e ali ele morreu. Enfim, aqui faz a história de como foi que Jesus, naqueles últimos momentos, agonizando, ele entrega-se o seu espírito, Em um outro texto, esse versículo ele vai se repetir no capítulo 27, do 45 ao 56 do livro de Mateus, no Evangelho de Lucas também, e no capítulo 19 de João também. Então nós vamos meditar um pouquinho mais sobre outras perspectivas, porque cada discípulo coloca de uma forma. Me chama muita atenção quando Jesus ele dá esse brado, mas depois que ele declara, nesses outros evangelhos você vai ver, está consumado, está pronto, está feito, ou seja, perfeito e acabado a obra dele. O que eu quero dizer com isso? Todos nós, eu e você, temos um chamado da parte de Deus, que vai chegar um dia que nós vamos poder dizer ou não, completamos a nossa carreira, fizemos. O apóstolo Paulo, inclusive, ele fala isso: terminei a carreira, guardei a fé. Ou seja, nós vamos estar diante do Senhor para darmos conta daquilo que nós fizemos com o que Deus nos chamou. Amém? Que nós possamos, naquele grande dia, entregar para o Senhor e dizer: está consumado, Senhor, está pronto. Amém? Independente de quanto for difícil, muitas vezes, chegar nesse ponto. Às vezes até podemos achar que Deus nos abandonou, mas de fato, sabemos que Deus nunca abandonou. Nem o Senhor Jesus, 3 dias depois, ele estava ressurgindo dos mortos, conforme havia sido prometido. Amém? Mas o fato
é que eu não quero nem ficar só neste ponto. O que mais me chamou a atenção foi a partir do versículo 42. Era dia de preparação, isto é, véspera do sábado, ao cair da tarde. Versículo 43, José de Arimateia. José de Arimateia, diga comigo, José de Arimateia. Era um ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus. Olha que legal. Ele foi ousadamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Eu quero refletir com você sobre essas palavras desse versículo específico, versículo 43. José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, foi ousadamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Meu irmão e minha irmã, veja bem, esses dias atrás eu refletia com a minha esposa, vendo algumas coisas que acontecem nesse mundo e às vezes nos incomoda, nos chama atenção, nos deixa até preocupados, para falar a verdade. Vou dar um exemplo. Muitos que estão nos assistindo sabem que eu tenho duas profissões, né? Eu sou pastor, esse é o meu primeiro chamado, iniciei mais cedo até inclusive no ministério, mas eu também sou advogado. Gente, e eu acho um absurdo quando a OAB, quando outros órgãos jurídicos entram em certas disputas para tentar obrigar outras entidades, como é a igreja muitas vezes, a fazer algo que nós sabemos, é sabido que dentro da estrutura administrativa e dentro da estrutura de cada uma dessas entidades não pode ser feito. São os atos constitutivos, são os documentos, você aceita entrar naquela entidade, quando você aceita fazer parte dessa entidade, você está aceitando os termos, não dá para obrigar. É mais ou menos o seguinte, eu não posso te obrigar a casar com uma pessoa que você não quer casar. Eu não posso obrigar a OAB a aceitar uma pessoa como advogado se ela não cumpriu os requisitos para ser um advogado. Ela não estudou, ela não se preparou, ela não tirou, ela não passou no exame. Todos os lugares existem requisitos. Só que muitas vezes nós vemos uma luta muito grande contra a igreja. Nós vemos uma luta muito grande contra o corpo de Cristo, como se nós tivéssemos que aceitar tudo o que quisessem nos impor. Gente, isso está aqui, ó, está na palavra de Deus. Sabe o que aconteceu? José de Arimateia, ele foi ousadamente até Pilatos. Pilatos era o governador da época, ele foi ousadamente até Pilatos e pediu o corpo do Senhor Jesus. Escute que eu quero que você reflita comigo neste ponto. Haverá momentos que nós precisamos ser ousados. Eu acredito, gente, que está chegando o tempo onde a igreja ela não vai poder ficar mais em cima do muro, se é que você me entende. A igreja não vai poder ficar assim, eu vou ser sempre boazinha, eu não posso bater de frente com nada. Pelo contrário, eu acredito que haverá um tempo que muitos cristãos precisarão ser maduros, precisarão ter realmente ousadia bíblica para dizer, eu defendo a palavra de Deus. Não dá para vocês me obrigarem a fazer uma coisa que a palavra de Deus fala que eu não posso fazer. Eu preciso me posicionar pela minha fé, entendem? Se nós não fizermos isso, vai chegar um momento que tudo, literalmente tudo, não importa o que a Bíblia diz e não importa o que você crê, você literalmente será obrigado a fazer. Então haverá momentos, gente, que a gente precisa se posicionar. Eu sei que isso pode parecer radical, mas eu estou orando de verdade para que nós, enquanto membros do corpo de Cristo, enquanto igreja do Senhor Jesus Cristo, enquanto filhos de Deus, nós não venhamos a viver a nossa vida de uma forma passivo. Nós aceitamos tudo muito passivamente. Às vezes, em cima de princípios bíblicos, tirado de contexto. A Bíblia fala, se alguém bater no seu rosto, dê o outro. Não fala isso? Exatamente, a Bíblia fala isso. A Bíblia fala que é melhor dar do que receber. Mas veja bem,
todo o texto tem que ser lido dentro do contexto para não virar pretexto. Tem um contexto em que Jesus falou isso. Tem um contexto em que a palavra de Deus registra determinados princípios. Nós não podemos tirar isso do contexto para sermos manipulados por aquilo que outras pessoas querem fazer. Me chamou a atenção a ousadia, sim, desse homem, José de Arimateia. Ele era um homem de autoridade e todas as autoridades da época, eles estavam receiosos com a pessoa de Jesus, mas ele foi ousado. Ele foi para cima e falou: eu vou até o governador, eu vou me posicionar, eu quero cuidar do corpo de Jesus naqueles últimos momentos. Amém? Que você possa refletir sobre isso, pedir ao Espírito Santo que te ajude a compreender, que te ajude a ter essa palavra realmente no seu coração, para você extrair o que Deus realmente quer ensinar com ela. Amém? E assim possa crescer, possa ser edificado e o seu coração alinhado com o reino dos céus. Eu quero te abençoar nessa noite, que Deus possa te dar um sono tranquilo, revigorador, e que você possa crescer nesse tempo para a glória de Jesus, amando cada vez mais o Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Então, até o nosso próximo vídeo, para a glória de Jesus. Amém?